boa tarde, dá sim. Tá bom, então. Tá. Eu vou começar. Hoje a gente vai falar sobre fato, ato e negócios jurídicos, que eu conversei com algumas pessoas da sala de vocês e, pelo que eu entendi, o Chacon deu essa matéria na quarta-feira passada, né? Depois da correção da prova. E eu trouxe 3 questões para a gente resolver junto, mas, na verdade, essas questões elas são muito simples, porque o que cobra mesmo na prova que cai com mais frequência é a matéria que vocês vão ter na semana que vem, se eu não me engano, que é condição, encargo e termo, que são cláusulas especiais de um contrato. Então vamos lá, eu trouxe algumas coisas para explicar e para vocês poderem relembrar também. O que seria um fato jurídico? Fato jurídico é tudo aquilo que interessa o direito. O que vai interessar o direito é tudo aquilo que a gente possa fazer para regular a sociedade. Então, garantir os direitos e deveres de uma pessoa, fazer com que essa pessoa tenha os seus problemas solucionados, ou se a pessoa sofreu, por exemplo, algum tipo de dano, o direito vai agir para que essa pessoa ela possa receber algo por isso. Então, tudo aquilo que regula a sociedade, que faça as pessoas se conviverem bem, sem causar problema para outro, vai interessar o direito. E isso vai independer da vontade humana. Então, querendo ou não, o direito vai agir e vai estar regulando a sociedade. O fato ele pode ser dividido em natural, ordinário, ou fato jurídico natural extraordinário. O natural ordinário é aquilo que a gente consegue ver com frequência, que acontece com frequência que é natural. Como, por exemplo, as chuvas, nevar, né, em certos lugares do mundo. E eu coloquei aqui também queimadas naturais, porque tem alguns lugares específicos que é natural que as queimadas ocorram em certa época do ano. E os extraordinários é aquilo que a gente não vê com frequência, que acontecem, mas que não é, entre aspas, natural. Por alguma razão isso acontece. Muitas vezes também está relacionado com os atos do ser humano. E eu trouxe aqui, por exemplo, os tsunamis, as enchentes, queimadas irregulares, terremotos, se uma barragem cai, destrói casas. E uma observação que eu vi nos slides de vocês que eu achei importante explicar é que os fatos extraordinários eles podem ser causa para que um contrato pare de existir. Então, para a ineficácia de um contrato. Vocês vão ter mais para frente, no segundo semestre, talvez o Chacon comece com vocês um pouco antes, porque ele está bem adiantado na matéria esse ano. Uma matéria que chama Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. Nela, vocês vão aprender a base de um contrato, de uma obrigação. E vocês vão perceber que se o objeto que eu tenho que entregar para uma pessoa, por exemplo, um contrato de compra e venda, vamos supor que eu vou vender esse lápis aqui para alguém. Se por alguma razão esse lápis ele se destrói, ele para de existir sem que eu tenha feito algo para isso, ou seja, sem que eu tenha feito com dolo, por exemplo, vamos supor que eu deixei num lugar e ele queimou sem que eu tenha feito nada, sem querer. Esse ato ele vai poder ser, esse contrato vai poder ser desfeito porque eu não tive culpa. É o caso dos fatos extraordinários. Eles acabam destruindo as coisas sem que a pessoa realmente queira que aquele dolo aconteça. O ato jurídico é toda a conduta que nós fazemos em sociedade é do interesse do direito que ela seja regulada. Mesmo que eu queira que essa conduta seja regulada ou não, não interessa. Se você quiser ou não, ela vai ser regulada. Como, por exemplo, reconhecer a paternidade, que eu busco de forma intencional esse meu direito, ou encontrar um tesouro, ou, por exemplo, se eu encontro minérios e pedras preciosas na minha casa. Então, vamos supor, para ficar mais fácil de entender, que eu queira construir uma piscina no quintal da minha casa. Para eu construir uma piscina, eu preciso, cavar, entre aspas, um buraco para que eu consiga encaixar essa piscina. E no momento que eu contratei pessoas para fazer isso e eles estão lá trabalhando, vamos supor que eles encontram pedras preciosas ou minérios como petróleo. Mesmo que essa não tenha sido a minha intenção no primeiro momento, porque eu estava querendo construir uma piscina, por acaso eu acabei encontrando outros bens, né, que
eles vão ser regulados pelo direito, que no caso do meu exemplo, eles vão ser de bens regulados pelo Estado, pela União. Já o negócio jurídico, ele está mais relacionado com os contratos. Eles são responsáveis por criar, regular e extinguir direitos. Criar, porque dentro de um contrato eu vou delimitar qual é a obrigação das partes. Extinguir, porque esse contrato, uma hora ele vai acabar, esse contrato muitas vezes ele tem prazo de validade, ou eu coloco alguma coisa que aquela pessoa não possa fazer enquanto aquele contrato esteja vigente. Então, os contratos eles podem ser unilaterais e bilaterais. O que isso significa? Eu posso ter um contrato comigo mesmo, tipo, não vai ter mais ninguém comigo nesse contrato, só eu vou estar sabendo desse contrato, assinando esse contrato, ou bilaterais, que pode ser entre mim ou uma outra pessoa, ou entre mim e muitas mais pessoas, que é o caso das sociedades, ou como a gente viu, das associações e fundações, que eles podem ser unilaterais e bilaterais. Gratuitos ou onerosos? Gratuitos é que só uma das partes ela vai ter a obrigação. A outra parte ela vai se beneficiar desse contrato, mas não necessariamente ela vai ter que fazer alguma coisa por isso, ter uma obrigação. Já os onerosos é que ambas as partes, tanto A quanto B, eles possuem direitos e deveres com esses contratos. Então eles precisam fazer alguma coisa, mas eles também vão ser beneficiados por isso. Os comutativos são aqueles que ambas as pessoas que fazem parte desse contrato, eles sabem quais são as suas obrigações. Por exemplo, o contrato de compra e venda. Uma das partes, ela é obrigada a transferir uma propriedade, por exemplo, uma casa, e a outra é obrigada a dar um preço por essa casa. Quando você faz um contrato de compra e venda, ambas as partes sabem que isso deve acontecer. E os contratos aleatórios é quando uma pessoa sabe da sua obrigação, do seu direito, e a outra não. Mas eu gosto de guardar para lembrar que é como se o direito estivesse dormente. A pessoa, entre aspas, sabe, mas não faz nada porque precisa ser provocado. Mas se porventura, puxar como colocar na prova para vocês explicarem, o aleatório é aquele que uma pessoa sabe da sua obrigação, dos seus direitos e deveres, e a outra não. Um exemplo é o contrato de seguro. Porque vamos supor que eu não tenho, mas vamos supor que eu tenha um carro e eu faço um contrato de seguro com uma seguradora. Eu vou pagar esse contrato durante o ano inteiro, 12 meses. Mas se eu não me envolver num acidente, ou se eu não causar dano no carro de alguém, esse contrato de seguro ele não vai ser acionado. Então eu vou pagar, mas eu não vou utilizar ele. E o seguro não sabe o que ele vai ter que cobrir, porque ele não sabe qual que vai ser o evento que eu vou causar durante esse contrato, que vai fazer com que ele precise agir. A gente também vai ter os negócios jurídicos, né? Eles são entre vivos e entre mortes. Entre vivos é tudo aquilo que a gente faz. Então, o contrato de compra e venda, quando a gente aluga alguma coisa. E o entre mortes, eu trouxe como exemplo o testamento. Que o testamento nada mais é do que um contrato que você regula como os seus bens querem ser compartilhados depois que a pessoa acaba falecendo. E é muito interessante que no testamento, que é um contrato, como eu já disse, você pode deixar direitos e obrigações para as pessoas. Que é o caso que a gente viu das fundações, né? Quando uma pessoa falece e ela disponibiliza parte dos seus bens para criar uma fundação, ela deixa alguém responsável por isso. E essa pessoa não vai receber aquele bem, não vai ser responsável por aquele bem, se ele não cumprir essa obrigação que está no contrato. Os negócios jurídicos também podem ser principais ou acessórios. Os principais é aquilo que o contrato, aquilo que o negócio jurídico está tratando, é o objeto do contrato. E o acessório é aquilo que, consequentemente, pela venda daquele meu objeto, eu vou receber outros objetos conjuntamente. É o caso quando eu compro ou eu alugo uma casa. O objeto principal da compra de uma casa é a casa em si, mas ela pode vir com acessórios, como por exemplo, tudo aquilo que constitui o principal é um acessório. Então, uma porta, um piso, uma churrasqueira, uma piscina, um jardim, um lugar com playground para as crianças. Isso não era o objeto principal do contrato. Eu queria a casa, mas por comprar a casa eu acabo ganhando
ambos esses objetos conjuntamente. E os negócios jurídicos eles podem ser solene ou de forma livre. Solene é que a lei deixa muito claro como os contratos devem ser feitos, como que as partes devem agir, quais são os direitos e deveres das partes ao realizarem esse tipo de contrato, o que acontece se esse contrato se extinguir, o que acontece se uma das partes agir de má fé. E a forma livre é que a lei não deixa estipulado, ou ela pode deixar estipulado, mas ela também permite que vocês, as partes, conversem e criem um contrato conjuntamente, com cláusulas específicas, com cláusulas que muitas vezes a lei não deixa explícita se deve ter ou não, a pessoa pode acrescentar. Para o negócio jurídico tenha existência e tenha validade, ela precisa cumprir alguns requisitos. Se algum desses requisitos estiver faltando, esse contrato vai ser inválido ou inexistente. Na existência, a gente tem a vontade das partes, então as partes precisam estar de acordo, ou seja, concordar com aquele contrato, fidelidade negocial. Então, aquele objeto, aquele contrato, ele precisa estar relacionado com o negócio jurídico, muitas vezes gerar uma economia, as partes se beneficiem e tenham obrigações, e o objeto seja adequado para aquele negócio jurídico. Então, se eu estiver fazendo um contrato de locação, aquele objeto precisa estar adequado para que ele seja alugado. Eu não posso simplesmente fazer um contrato de locação com o meu lápis, não faz sentido. Não é um objeto adequado para esse tipo de contrato. Já a validade, ela precisa ter capacidade, então ambas as partes precisam ter capacidade completa, absoluta, ou ser representada, como a gente já viu. O objeto precisa ser lícito, ou seja, não pode ser contrato contrário ao direito possível, precisa existir e determinado, ou seja, eu preciso saber que o objeto daquele contrato, qual que é o objeto do meu contrato? Eu preciso saber, ele é único, ele é específico. Ou ele pode ser determinado. Qual que é a diferença de determinado para determinado? Eu vou trazer a diferença através de um exemplo. Vamos supor que eu preciso comprar 20 sacas de café. Daí eu vou até um agricultor, né, um cafezal, e compro e faço um contrato de compra e venda falando que eu vou pagar um preço e ele precisa me dar 30 sacas de café. Só que nesse local tem 50 sacas de café. Enquanto ele, dessas 50 sacas, eles não separa as 30 que ele vai me dar e eu vou pagar o preço, o meu objeto é determinado, ou seja, qualquer uma das 50 sacas ele pode escolher e me dar. A partir do momento que ele escolhe e separa, e aquilo passa a ser um objeto único, específico, ele é determinado, porque ele separa das 30, das 50 ele separa 30 e ele sabe que aquilo ele vai me dar a partir de um preço. Uma observação que eu vi no slide de vocês que eu achei importante trazer também é a questão do silêncio. Muitas vezes o silêncio ele pode ser considerado a manifestação de uma vontade, ou seja, eu não preciso deixar claro as minhas intenções para que o meu negócio jurídico seja válido. Um exemplo que eu trouxe que isso acontece é a renovação de um aluguel. Então vamos supor que eu tenho um apartamento aqui em Taubaté e eu alugo para uma pessoa por 6 meses. Decorrido esses 6 meses, ele não se manifesta se ele quer renovar o contrato ou se ele quer rescindir, mas eu percebo que ele continua morando naquele lugar, continua pagando o aluguel de forma correta, em dia. Isso deixa explícito, mesmo que ele não tenha comunicado se ele queira renovar o contrato, que ele vai renovar o contrato comigo, porque ele continua pagando o meu aluguel, ele continua cuidando daquele local de forma correta, pagando as contas de forma correta, agindo da forma adequada para o direito. Mesmo ele não tendo falado nada, então ele ficou em silêncio. E muitas vezes também a lei pode trazer, tem alguns fatos no Código Civil, em que ele deixa muito claro que o silêncio também é uma manifestação de vontade. Mas no caso do aluguel é uma situação excepcional, né? A gente vê isso no cotidiano. Agora, para a gente terminar, para a gente poder fazer as questões, a gente tem o ato lícito e o ato ilícito. Eu acredito que a diferença seja um pouco clara para vocês, porque a gente convive muito com isso, principalmente agora que vocês estão tendo, né, Código Penal, acredito que a Luzia deve ter explicado. Mas o ato lícito é tudo aquilo que o direito me permite ou não fazer, ou seja, estar na lei.
está na lei, a lei regula. E o ato ilícito é se eu for contrário à lei, se eu praticar alguma coisa que a lei não permite, que a lei não deixa. Então eu trouxe alguns exemplos. Casar, por exemplo, é um ato ilícito, a lei permite. Ter residência é um ato ilícito. Meu direito de locomoção, que está previsto no artigo 5º, em um dos incisos da Constituição, eu não lembro qual inciso é, também é um ato ilícito. Matar e causar dano é um ato ilícito, porque a lei fala que eu não tenho o direito de praticar essas duas condutas. Agora, as questões. Eu trouxe 3 questões objetivas. Eu acho importante trabalhar eles com vocês, porque agora 90% da nossa prova é questão objetiva. Essas questões eu tirei da prova da UB e de alguns concursos de magistratura. Vamos lá. Questão número 1. No livro 3 do Código Civil, disciplina os fatos jurídicos. É nesse livro, de título 1, contempla as normas relativas ao negócio jurídico sobre o Instituto com base na legislação civil. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. A validade do negócio jurídico requer um agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinado, de forma prescrita ou não defesa em lei. Está correto, porque a gente viu mesmo que para ter validade os agentes precisam ser capazes, o objeto precisa ser lícito, então tem que estar de acordo com a lei, tem que ser determinado ou determinado, de forma prescrita ou não defesa a lei. Ou seja, desculpa, a lei tem que trazer como esse contrato deve ser feito, ou ele pode ser feito de acordo com como as partes querem, né? Que a gente trouxe isso. Então a letra A está correta. Então não é essa a alternativa. Letra B. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontades emanerem de erro substancial que podem ser percebido por pessoa ou de diligência normal em fase das circunstâncias do negócio. Essa alternativa também está correta. Por mais que eu acho que vocês possam ficar um pouco confusos, vocês vão aprender um pouco mais pra frente, eu acho que ou na próxima aula, ou na aula daqui 2 semanas depois do feriado do Japão, uma questão que existe nos negócios jurídicos, que são os vícios redibitórios. Quando existe o vício redibitório, a lei permite que o contrato seja anulado se as partes concordarem, né? Se a parte que foi prejudicada quiser. Só para adiantar, para vocês poderem entender, o que é um vício redibitório? É quando o vício redibitório ele é um vício oculto. Muitas vezes a pessoa que adquire aquela coisa no momento da compra e da venda não percebe que aquele objeto tem um defeito oculto, mas com o uso, com o passar do tempo, ela percebe e ela pode querer que o contrato seja desfeito ou em outras ocasiões, se ela quiser, que tenha um abatimento do preço, ou seja, por o objeto ter algum tipo de defeito, eu pague menos por aquele preço, então o vendedor, por aquele objeto, então o vendedor vai me dar uma parte do dinheiro que eu paguei de volta. Letra C. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expressa como razão determinante. Tá correto. Aqui está falando na seguinte questão. Vamos supor que eu faço um negócio jurídico simplesmente por uma única razão, um único fato. Se não fosse aquele fato, eu não faria aquele contrato com aquela pessoa. Se a pessoa descobre que aquele fato que eu falei é falso, não existe, então o contrato ele pode ser desfeito, ele tem um vício. Então a única resposta que resta é a letra D e diz: configura a situação quando alguém imprimido de necessidade se salva-se ou a pessoa de sua família de grave dano, conhecido pela outra parte, assumindo obrigação excessiva onerosa. Essa alternativa está incorreta, e é a alternativa correta da questão, porque essa definição não é de coação, é de estado de perigo. Mas qual que é a diferença de coação e estado de perigo? Vamos supor que eu estou viajando e o meu carro quebra perto de uma oficina, mas eu estou numa estrada no meio do nada, só tem aquela oficina. E o mecânico, ele cobra 3 vezes mais caro do que eu pagaria se eu estivesse, por exemplo, na cidade ou num local mais movimentado, porque só existe aquela oficina ali. Eu sei que ele está
usufruindo da minha situação, mas eu pago aquele preço porque eu preciso continuar minha viagem, porque o local é perigoso. Isso é estado de necessidade. Já a coação é quando há um perigo eminente e se eu não fizer aquilo, aquele perigo pode acontecer. Então vamos supor que eu seja sequestrada e que os sequestradores ligam para o meu pai e falam que ele tem que transferir, sei lá, 50 mil reais para a conta deles agora, senão eles vão me matar e eles estão com uma arma na minha cabeça. O meu pai, ele não quer praticar aquele ato de vida, ele não quer perder aqueles 50 mil reais, mas para garantir que a minha vida seja protegida, ele faz aquilo porque ele está sendo ameaçado, existe um perigo iminente dele, se ele não fizer aquilo, eu acabo morrendo. Essa é a diferença. E só para recapitular, essa resposta está incorreta porque ele traz a definição de estado de perigo, não de coação. Questão número 2. Carla, de 17 anos de idade, que irá completar 18 no dia 11 de dezembro de 2024, resolveu se casar com seu primeiro namorado, Lucas, que tem 23 anos de idade. Os pais de Carla deram a autorização necessária para que ela casasse, e o casamento ocorreu no dia 23 de 4 de 2024. Só fazendo um adendo para a gente lembrar, como ela faz aniversário em dezembro e ela casou em abril, ela ainda era relativamente incapaz. Mas, pela razão de ela estar casada, a partir desse momento, ela se torna uma pessoa de capacidade completa, como se tivesse 18 anos. Carla decidiu procurar uma loja de carros no dia 17 de agosto de 2024 para presentear seu marido Lucas pelo seu aniversário de 24 anos de idade. Com base nessa situação hipotética, e considerando que ela celebrou um contrato de compra e venda do veículo sem a presença de Luca e de seus pais, é correto afirmar que que o contrato celebrado por Carla é, letra E, possível de retificação quando Carla completar 18 anos de idade? Não, porque como a gente viu, ela casou ainda tendo 17 anos, mas por essa razão, para ela ter casado, o Código Civil prevê que quando uma pessoa autorizada de forma voluntária, legal ou judicial, ela se torna uma pessoa com capacidade completa. Anulado? Não, não é anulado, porque mesmo ela sendo de menor ainda, ela tem capacidade completa. Não é válido? Sim, é válido, ela tem capacidade. Nulo, não pode ser nulo, porque ela não é um absolutamente capaz, ela tem capacidade. E plenamente válido porque, como eu disse, por ela ter casado mesmo sendo menor de idade, ele é plenamente válido, porque a partir do momento que ela se casa e começa a fazer contratos, começa a viver a sua vida, ela tem independência, então ela pode fazer o que quiser para ela ter capacidade absoluta. Só um adendo que eu queira fazer, talvez vocês pensem assim, nossa, mas eu já tive essa matéria, tipo, o que isso tem a ver com negócios jurídicos? É importante a gente lembrar que o direito está em constante construção, então não tem como eu aprender uma coisa, colocar dentro de uma caixinha na minha cabeça, fechar e abrir outra para aprender coisas novas. Tudo aquilo que a gente aprendeu no direito, ele vai ser utilizado mesmo em assuntos mais complexos. Então, aqui, por exemplo, nessa questão, a gente viu uma questão de capacidade, mas com negócios jurídicos relacionados. Então, é importante a gente ter essa visão, que não tem como a gente separar os assuntos. Por mais que a gente faça isso em aula, tudo vai estar no cotidiano, na nossa vida, relacionado conjuntamente tudo que a gente aprendeu no direito. E a última questão que eu trouxe para vocês hoje está relacionada com negócios jurídicos. O negócio jurídico é um ato de vontade unilateral ou bilateral, ou seja, unilateral que uma pessoa sozinha pode realizar o contrato, bilateral que eu posso realizar com uma, duas ou diversas pessoas, destinado a criar, modificar ou extinguir direitos e efeitos jurídicos. Para sua validade, são necessários os seguintes requisitos conforme o artigo 104 da Lei Civil. Agente capaz, objeto ilícito, forma prescrita e vontade livre. Aqui, até um certo ponto, a alternativa estaria correta. O problema é esse objeto ilícito, porque o objeto, na verdade, como a gente viu, ele tem que ser lícito, ou seja, ele tem que ser a favor do direito. Ele não pode ser contrário ao direito. Então, a letra A está errada. Letra B. Agente capaz, objeto indeterminado, forma livre
e sem vontade livre. O que a gente tem de errado nessa questão? É o objeto indeterminado, porque a gente viu que o objeto tem que ser determinado ou determinável, ou seja, determinado. Eu sei o objeto ele é específico, ele é único, ou ele pode ser escolhido, determinado no futuro próximo, até que esse contrato seja realizado. E o contrato ele pode ser de forma livre, a gente viu que as partes elas podem conversar para construir esse contrato, ou da forma da lei. Então, essa vontade, sem vontade livre, está errado, porque as partes elas podem conversar, elas podem construir um contrato sem que a lei regule certinho o que eles devem fazer, né? Eles podem conversar, criar cláusulas específicas e tudo mais. Letra D. Agente capaz, objeto lícito, forma livre, vontade livre e de má fé. Até a parte da má fé, a resposta estaria correta. O problema é a questão da má fé. A gente viu que os negócios jurídicos, quando a gente viu a questão da associação das fundações e das sociedades, você não pode agir de má fé. Você não pode agir para prejudicar o outro, causar dolo ao outro, porque vocês podem estar trazendo consequências para a sua sociedade, como é o caso da desconsideração da personalidade jurídica que a gente viu. Então, a única resposta certa aqui seria o agente ser capaz, objeto determinado, forma prescrita e vontade livre. Lembrando que a forma prescrita é a forma que está na lei. Então, a lei diz como o contrato deve ser feito, quais são as obrigações da parte, direitos e deveres das partes. Gente, então, foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Não teve muita coisa, né? Porque vocês tiveram a primeira aula como questão de prova. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre a matéria que a gente passou, que a gente acabou de ver, se vocês quiserem tirar nesses últimos minutos finais da nossa aula, a gente tem uns 25 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tirar agora com vocês. Senão, eu acredito que é isso. A gente está descansado. Gente, é isso. Então, um bom final de semana. Semana que vem a gente vai ter uma monitoria. Eu acredito que ele vai começar a falar sobre as cláusulas especiais. Então, termo, encargo e condição. Por favor, não faltem, porque eles caem com frequência em provas e são muito importantes. Provavelmente, tenho quase certeza, se eu já consegui o modelo do ano passado, que vai ter questões disso na prova de vocês agora no final do início de julho. Então, se vocês puderem comparecer para tirar eventuais dúvidas que possam surgir na semana que vem. É isso, gente. Qualquer coisa vocês me procuram no privado ou no grupo durante a semana que eu vou estar tentando ajudar vocês, tá bom? Qualquer dúvida. Muito obrigada e bom final de semana.